E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí as últimas notícias do São Paulo, tudo que o craque Miller e o pessoal do Mesa Redonda falaram após a vitória do São Paulo ontem no finalzinho contra o Atlético Paranaense. Então, antes de mais nada, desça aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Estamos na meta de 15 mil, se inscreve aí, dá essa força para esse jovem São Paulino aqui, beleza? Você já sabe, a gente vai estar assistindo e vendo tudo que eles vão falar. No final do vídeo eu volto, vou fazer a minha análise, trazer os meus comentários. A gente vai falar muito sobre o jogo de ontem, sobre o Luciano, sobre o Caleri, sobre o André Silva. Acha que ele deve ganhar a vaga de titular? Deixa aí o seu comentário. Crédito direitos, deixa a descrição, sem mais enrolação, já sabe, simbora pro vídeo. Dispensável falar. O senhor persegue o técnico do Corinthians. Eu? Porque o senhor não faz votação se tem que sair o técnico do São Paulo. O senhor só faz votação se tem que sair o técnico do Corinthians. Tá certo, Calil. Visionário, cara. O senhor entende que o Zubeldia deve permanecer para o Eu próximo acho que ele ano? tem que permanecer, mas você não faz a votação. É que eu acho, que o senhor nem deu tempo de eu molhar o bico, não ia? mas é que eu acho, né, que o Zubeldia tá fazendo um bom trabalho, porque ele não faz tanta lambança na mexida como fez o Ramon Deixa Dias. ele lá. Mas enfim, vamos pra É tabela. outro milongueiro, é um milongueiro esse Não, jogo. o que me chamou a atenção agora, quando ele falou, a minha situação do meu staff fica pro próximo Ele não ano. tá seguro, né? Ele Não tá vai seguro. ficar, eu quero depois saber do Miller. Bom, situação do São Paulo, 57 pontos, Flamengo 58. Um jogo a menos. Um jogo a menos, né? São Paulo E o jogo a menos do joga Flamengo, contra o Galo na Mas o próxima... Flamengo já tá. O Flamengo já tá na Libertadores. Mas é que ele pode virar um pré-Libertadores. De olho numa vaga direta, né? O São Paulo tem boas possibilidades. A sequência do São Paulo, Chile. Por favor, a sequência de jogos que faltam, os 5 jogos que restam ao São Paulo. Bragantino São Paulo fora. que não venceu nenhuma competição, mas está brigando por vaga direta à Libertadores. Bragantino fora, Atlético em casa, Atlético envolvido em Libertadores, Grêmio fora, jogo complicado, Juventude brigando para fugir complicado e Botafogo em casa. Os jogos do São Paulo não são fáceis, Miller. Não, lógico que não. Até porque, como você falou, Juventude fora, brigando por rebaixamento. Até o Grêmio também, brigando por rebaixamento, porque o Grêmio estacionou ali em 39 pontos. E o Botafogo, né, que briga pelo título. Quer dizer, esses 3 jogos, para mim, são os mais difíceis do São Paulo. Só uma inversão ali, Garrafa. O Juventude é em casa e o Botafogo é fora, tá? O Juventude é em casa e o Botafogo fora. Não, aí Juventude de casa, não. Aí o São Paulo ganha. Juventude em casa e certo. Botafogo no Engenhão. Calil, o trabalho do Zubeldia é regular, bom? Acho que é um trabalho normal, não é maravilhoso, mas eu não tiraria, não. Ele tem contrato mais um ano, deixa o cara lá. Vai Também trocar por acho. quê? Também acho. Deixa ele Mas lá. ele- O mesmo mas- caso do Ramon. Não é uma maravilha, mas é o que temos. Mas me parece que ele, como você disse, não está muito seguro. Não, o Júlio Ele deu- Casares não, o Júlio Casares falou, eu garanto, o Zubeldia vai ficar, mas ele não garantiu. Ele falou, vai ficar. Ele não Vamos está analisar. se sentindo seguro, né? Acho que essa resposta dele. Mas a campanha do São Paulo esse ano no Brasileiro é melhor do que a do ano passado, bem melhor. Muito melhor. Muito melhor. E, consequentemente, chegando a uma Libertadores, principalmente se for direto, eu acho que o trabalho acaba sendo bem feito. Acho que a única crítica que eu faço ao treinador do São Paulo é que ele tem que dar Tá mais corrigido aqui, ele ó. tem que dar mais oportunidades aos garotos da base. Tem muita garotada boa de bola lá que ele está desdenhando. O São Paulo contratou bastante jogador, é bem verdade. Mas acho que nesse Paulistão ano que vem, se ele ficar, tem que dar moral. Inclusive, tem que... ele falou que tem quase 30 jogadores no elenco. Né? A seca do Caleri, Mas o Chico, São Paulo depende muito do Lucas. a seca do Caleri, Muito. Chico, Miller, a seca do Caleri preocupa, Miller? O que Não, acontece? absolutamente. Rafa, a bola não chega com qualidade pro Caleri. É. Se não chega com qualidade, é o mesmo discurso do Roberto. Roberto, perfeito. Não tem jeito. Perfeito. Ele Bom, não é fase ruim dele, é bola que não tá chegando. por falar em Meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, já comenta aí pra você se acha que o Caleri deve ir pro banco de reservas e que o André Silva deve ganhar mais oportunidades. Essa discussão começou a surgir com mais ênfase aí nos últimos dias e nas últimas horas após o gol do André Silva, principalmente porque o Caleri não vem fazendo gols, né? O Caleri 9, 10 jogos sem marcar pelo Campeonato Brasileiro, se eu não me engano. E isso é uma questão muito complicada, porque o Caleri não fazer gols não implica automaticamente em que ele não esteja participando das jogadas de gol do São Paulo. E aqui eu vou dar 2 pontos para vocês. O gol de empate do São Paulo contra o Criciúma foi de uma bola escorada para o Caleri, para o Lisieiro. O segundo gol do São Paulo no jogo contra o Bahia, o gol do Wellington Rato,
Foi um gol que saiu no começo da jogada do Caleri, arrastando os marcadores de dentro da área para fazer o pivô no arremesso lateral, dando a bola pro Lucas, que deu a bola pro Luciano, a bola bateu, rebateu e sobrou no Wellington Rato. O terceiro gol do São Paulo sai de uma jogada que o Wellington Rato, no contra-ataque, que o Wellington Rato pega a bola pela esquerda, o Caleri faz o facão, atraindo os dois jogadores do Bahia, tirando os dois jogadores de dentro da área para marcá-lo, deixando o Lucas sozinho para finalizar. Então, assim, mesmo que muita gente veja que, o Caleri não tá fazendo gol, mas ele ainda continua sendo importante de outras maneiras. Ele continua participando das jogadas. Uma das jogadas que o São Paulo tem, principalmente quando o São Paulo tá muito apertado lá atrás, é jogar essa bola pro Caleri brigar, e muitas vezes o Caleri ganha. Às vezes o Caleri nem ganha a bola, mas sofre uma falta, que o São Paulo já pode cobrar uma falta mais adiantada. O André Silva não tem essa característica. O André Silva é um cara mais móvel, mais rápido que o Caleri, menos forte. O André Silva não tem como característica segurar um cara como o Caleri segura. O André Silva, ele até pode conseguir fazer o pivô, pela altura, pela estatura dele, mas ele não vai segurar o cara a mesma quantidade de tempo que o Caleri segura. O Caleri, ele é insuportável. A gente vê várias entrevistas do Gustavo Gomes, do Davi Luiz, de vários zagueiros falando que o Caleri é o atacante mais chato de se marcar no futebol brasileiro. Mas não tá fazendo gols. A contrapartida, a gente tem o Luciano, por exemplo, que é um cara que é o artilheiro do time na temporada, que fez gol no último jogo, que faz gols em vários jogos. Vocês sabem que eu sou um grande crítico do Luciano como meia. A gente tem que conseguir separar o Luciano segundo atacante do Luciano meia. E o jogo de ontem contra o Atlético Paranaense, cara, ficou muito claro a diferença entre os dois. Muito claro. Só para terminar o raciocínio aqui, o Luciano, ele é o artilheiro do time da temporada, mas tem muitos jogos que o Luciano, além de não fazer gol, ele não participa do jogo. O próprio jogo de ontem, e aqui eu quero deixar uma coisa bem clara, os melhores momentos do Luciano foram como segundo atacante. Ou, se você não quiser colocar o Luciano como segundo atacante, dentro da área, próximo do gol. Ele era segundo atacante. Luciano e Brenner na época do Diniz, Luciano e Pablo na época do Crespo, e Luciano e Caleri no início da era Rogério Ceni. Jogava Igor Gomes de um lado, Patrick do outro, Luciano e Caleri. O Luciano era um segundo atacante. Beleza. Eu vivo falando aqui, quando o Zubeldia ou quando o jogo se dispõe de uma maneira em que os volantes, o Lucas, o Ferreirinha, todo mundo consegue criar pro Luciano e pro Caleri finalizar, cara, o time do São Paulo se torna muito perigoso. Porque o Luciano é o que a gente viu ontem. Ele finaliza de direita, ele finaliza de esquerda, ele dá cabeçada, faz gol, cabeça. Ele tem a capacidade de dominar a bola no espaço curto, girar e bater. E o Luciano, como segundo atacante, ele é letal, ele é mortal. E é por isso que ele tem tantos gols na temporada. O grande problema, e isso a gente tem... Vou citar aqui o exemplo que vocês vão entender. O Luciano ontem foi dois Lucianos. O Luciano pré-gol Atlético Paranaense e o Luciano pós-gol Atlético Paranaense. Antes do gol do Atlético Paranaense, o Luciano tava jogando muito. Até as vezes que ele voltava para armar o jogo, a gente não vai ver o Luciano dando passe entre linha, mas fazendo uma inversão ou outra, tava fluindo. E tava finalizando, o que ele sabe fazer de melhor, finalizar pro gol, causar estrago, causar perigo ao gol adversário. Aí o Luciano fez o gol, continuou tendo algumas oportunidades. E, para ilustrar ainda mais essa questão de o Luciano segundo atacante é um e o Luciano meia é outro, se eu não me engano, após o gol do São Paulo, teve duas jogadas seguidas que o Luciano recebeu a bola na intermediária, ali na meia-lua, em que o time todo do São Paulo atacou a linha adversária e o Luciano tentou dar o passe por cima da zaga, para deixar os caras na cara do gol. Ele errou o passe, porque não é a dele. Imagina se fosse invertido, se fosse o Lucas ou algum outro meia lançando essa bola pro Luciano finalizar. Essa é a questão. Então assim, aí o Atlético Paranaense fez o gol. Depois que o Atlético Paranaense fez o gol, o Luciano não tocou na bola.
Por quê? Porque o Atlético Paranaense encaixou a marcação, tanto o Lucas de um lado como o Ferreirinha de outro, e os volantes não estavam dando conta de municiar Luciano e Calleri. E aí o que aconteceu? O Luciano foi forçado a ir para uma área que ele não dá conta, que é voltar para armar o jogo. E o Luciano armando o jogo, ele simplesmente não dá conta, não é a função dele. E o Luciano não tocou mais na bola. Tanto que o gol do São Paulo saiu da inversão do Luziero pro Jamal Lewis, pro André Silva. Então, ontem ficou bem ilustrado o quão letal pode ser o Luciano como segundo atacante e o quão ineficiente pode ser o Luciano como meia. O meu sonho de time é o Zubeldia montar um esquema, colocar o Luciano do lado do Calleri e colocar um cara ali para armar o jogo para eles. Pro Luciano não ser obrigado a voltar, pro Luciano não ser obrigado a voltar para armar jogo, pro Luciano ficar do lado do Calleri, enchendo o saco dos zagueiros, ficar do lado do Calleri sendo mais uma opção de ataque para os zagueiros se preocuparem. Esse é o meu sonho de time. Um 3-5-2, um 4-4-2 com o losango no meio de campo, deixando o Lucas por dentro, colocando 2 volantes, mas aí 3 volantes, né? Mas aí você vai perder os pontas. Não sei o que o Zubeldia poderia fazer. Esse sistema, esse 4-2-3-1, ele tem um grande problema. E esse é o problema. Em jogos como o do Atlético Mineiro, ou como o segundo tempo de ontem, após o gol do Atlético Paranaense, em jogos que o São Paulo não consegue criar com os volantes, com o Lucas e com o Ferreirinha, a falta do Luciano, ela é tremenda. A falta de capacidade do Luciano de armar um time, ela estraga muito o time do São Paulo. Assim como foi no jogo contra o Atlético Mineiro. O Lucas estava muito bem marcado, a gente não tinha o Ferreirinha e o Luciano inexistente. Mas em jogos em que o Luciano consegue ser municiado por esses jogadores que estão atrás dele, é o que a gente viu ontem e o que a gente vem vendo no ano todo. Quer outro ponto para você entender? O Luciano é um meia, camisa 10 do São Paulo, e ele tem menos assistências que o Igor Vinícius, que era o lateral reserva do São Paulo, que ficou a temporada toda machucado. É esse o ponto. O Luciano como segundo atacante, ele é fora de série, ele é muito bom jogador, mas o Luciano como meia, ele mais prejudica do que ajuda o time do São Paulo. Então a gente tem esse custo-benefício. Quando o time consegue jogar sem o Luciano por dentro, só com os 4 jogadores, os 2 volantes, e aqui a gente tem que pontuar também que o Luziero entrou muito bem, e a gente tem que pontuar. O Luziero, um moleque que foi emprestado, que jogava nada pelo São Paulo, foi emprestado e voltou mais maduro, voltou mais cabeça, se eu não me engano, ele casado, tem filha agora. Então é um cara que deixou de ser um menino e tá se tornando um homem, um cara mais maduro, um cara que tá evoluindo o seu futebol e entrou muito bem ontem. O Luiz Gustavo tava bem, mas o Lisieiro também entrou muito bem. A dinâmica que Lisieiro e o Marcos Antônio deram pro time do São Paulo tem uma dinâmica muito interessante. O Lisieiro, que nem é tão bom marcador assim, tava marcando e dando desarme ontem. Desarmando muito bem. Então, a gente tem que pontuar isso também. Um excelente jogo do Lisieiro, diga-se de passagem, como diz o craque Neto. Então, um bom jogo do São Paulo, um jogo que se tornou difícil por um gol de cabeça inexplicável, né? O São Paulo tomando gol de bola aérea, uma coisa que tem que ser trabalhada. O São Paulo não pode tomar. É uma coisa que eu até. Outra coisa aqui que eu lembrei. Vocês não acharam interessante que após o São Paulo fazer o primeiro gol, o São Paulo continuou atacando, continuou tentando fazer o segundo, o terceiro? Há quanto tempo que a gente não via isso? Não é? Há quanto tempo que a gente não via o São Paulo com fome de gol, com fome de fazer o segundo, com fome de fazer o terceiro? Por muito tempo a gente viu o São Paulo fazendo gol e não, tô suave, 1-0. E não, agora o São Paulo fez o gol e foi pressionar o adversário, foi encher o saco do adversário, foi tentar fazer o segundo, o terceiro, começou a empilhar chances e tomou o gol de bola aérea. Acontece coisas do futebol. Mas o São Paulo foi muito merecedor do jogo de ontem. Ao contrário do jogo do primeiro turno. Vocês lembram do jogo do primeiro turno? Um jogo nojento de se assistir, horrível, onde
Era pra ser empate, até que o zagueiro do Atlético Paranaense entregou a bola no pé do Caleri e o Caleri fez o gol. Mas aquele jogo ali era um jogo do empate. E o São Paulo, um jogo de volta agora, foi merecedor do resultado. Futebol não existe justiça, futebol existe efetividade. O São Paulo, além de ser merecedor, o São Paulo foi eficaz. Então, são muitos pontos, são muitas coisas que a gente tem que avaliar. A questão do Caleri, ele ainda é importante pro time, mesmo não fazendo gol. A questão do posicionamento do Luciano é exatamente isso que eu falei pra vocês. Se o time cria pro Luciano finalizar, é ótimo, é excelente. Mas se o Luciano tem que criar pro Caleri finalizar, aí a gente tem um problema, que o Luciano não tem qualidade pra isso. São problemas que o Zubeldia tem que resolver. Quero que você deixe a sua opinião, deixe seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!